nossa primeira aula, tá? Do curso Corte Mestre, para a galera que está entrando aí, que está começando, para as meninas que estão comigo. Hoje, então, eu estarei, tá? Falando para vocês sobre, né, o conceito básico no corte. Oi, Michele, tudo bem? Eu vou ficar, às vezes, olhando assim, porque o meu computador está atrás. Me dá um oi aí, Michele, seja bem-vinda. Olá. Bem-vinda, obrigada. Tem mais quem aí? Vamos ver, tem 7. Tem a Michele, tem a Rafa, tem a Marli, tem a Raquel. Muito bem, vamos lá então. Fico bem feliz de estar todas aqui comigo. Então, é o seguinte, gente, conceito básico na minha técnica. Então, por mais que vocês estejam aí há um tempo, por mais que vocês já façam tempo que estão na profissão, eu quero que vocês deixem no chat para mim aí, se faz muito tempo, se faz pouco tempo que vocês estão trabalhando, para mim também entender. Semana que vem, essa semana eu já vou entrar em contato com cada um de vocês, para mim, tá? Para as que já estão comigo, para as que estão começando, para as que, enfim, eu vou falar com todo mundo, eu vou chamar, a gente vai combinar um horário, mais ou menos meia hora, eu vou conversar com vocês, e eu quero saber qual é a maior dificuldade, qual é o sonho de vocês, o que vocês já aprenderam comigo, quais são as dúvidas que vocês estão tendo no curso. E, como eu disse para vocês, eu preciso sempre melhorar a minha comunicação de uma forma que vocês realmente entendam o que é o meu método e o que ele é, o que ele proporciona para vocês, tá? Então, vamos começar então a nossa aula dizendo para vocês que o meu método é uma forma que, quando vocês conhecerem o método, a interpretação no corte, ela será imediata, tá? Então, por quê? Porque eu trabalho por seções, por partes do cabelo. E quando eu trabalho por partes, quando vocês forem avaliar o corte, vocês estarão vendo, tá? Por exemplo, aqui, a minha modelo, quando vocês avaliarem o corte, e vocês estiverem aí bem afiadas no método, vocês vão entender e vão conseguir interpretar já de imediato. Além de vocês interpretarem, tá? Além de vocês interpretarem o corte, vocês vão conseguir também dar um diferencial para esse corte, que isso também é importantíssimo. Não adianta vocês aplicarem um método, o meu método não vai ensinar vocês a entregarem, né, aquele corte sempre da mesma forma, e não. Por isso que ele é muito específico, por isso que eu quero que vocês entendam bem direitinho, porque quando vocês olharem o corte, tá? Quando vocês olharem o corte, vocês vão entender na hora como faz esse corte, e vocês vão entregar esse corte de uma forma segura, tá? Então, o conceito básico do corte, tá? Ele inicia sempre, tá? Do princípio do corte, né? Que é tudo isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou ensinar, vou mostrar, por mais que vocês façam tempo, que estão aí, que eu sei que tem meninas que já estão há um bom tempo no mercado, com certeza, tá? Vai abrir, às vezes, o campo de visão de vocês de uma forma que, quando vocês olharem ou tiver que executar, vocês vão saber em cada parte como que vocês vão estar fazendo isso. Tá certo? Então, o meu método, ele é baseado, o conceito básico do meu corte, dentro daquele método, ele está baseado, deixa eu ver se vocês conseguem pegar aí. Ele está baseado nessas 4 partes que eu vou estar, hoje eu vou estar introduzindo para vocês a proporção e as linhas, tá?
E, então, eu vou estar explicando bem certo o que é a proporção, né? Para não ficar vago essa parte, porque às vezes vocês me questionam, mas a proporção, como é que eu faço? Então, hoje aqui eu vou deixar bem específico isso. Deixa eu só diminuir a minha luz aqui. Tá? A proporção, vocês vão estar trabalhando com a proporção em todos os momentos, tá? Do corte, em todos os momentos. Desde a hora que a cliente chega, que ela vai trazer a proposta que ela quer, da hora que vocês vão ter que avaliar o tipo desse cabelo e do que realmente vocês vão conseguir aplicar nesse cabelo, tá? Então, os 4 conceitos básicos para vocês executar um corte, vocês têm que estar afiadíssimas nisso aqui, tá? Então, o que é a proporção, certo? O que é a proporção que eu falo, tá? O conceito de avaliação, de analisar o cabelo, né? Então, quando chega uma cliente, primeira coisa é saber se realmente vocês têm condições de aplicar o que elas querem naquele tipo de cabelo, naquela quantidade de cabelo, e de início, e eu acho que ali fica melhor, né, Gurias, eu ficar desse lado aqui. E de início, tá? Quando vocês avaliam o tipo do cabelo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai falar muito sobre isso, e cada corte que vocês verem lá no curso, vocês vão conseguir entender muito, tá? Quando eu falo, esse cabelo é fino, esse cabelo tem pouca quantidade. Tem um exemplo até lá no meu curso, que eu vou aplicar um V em um cabelo que praticamente não me deu condições, eu consegui ali reverter a situação, e aí eu ensino vocês que para um cabelo fino, com pouca quantidade, tem sim como aplicar um corte em V. Então, quando a gente entende as condições desse cabelo, se torna muito mais fácil, né, a gente dar um não para essa cliente, que isso é muito importante, vocês dizerem não para essa cliente. Olha, não tem condições de fazer esse Chanel, eu posso sim te dar esse resultado, porém as condições do teu cabelo não vai ficar como tu tá imaginando. E elas têm consciência disso. Porém, elas sempre querem que a gente resolva o problema delas, o problema da autoestima delas, o problema que está acontecendo na vida delas. Então, quando elas trazem uma proposta, tá, que vocês se sentem, no caso assim, que não vai ficar igual, que vocês precisam dar realidade para essa cliente, não meçam palavras para dar esse não para elas, tá? Elas vão arrumar quem faça? Sim, mas na hora que elas cortarem ou fazer qualquer tipo de serviço e não der certo, elas vão lembrar de vocês e na próxima oportunidade elas vão estar procurando vocês. Então, por isso que a proporção é muito importante, tá? Então, tipo de cabelo, fino, grosso e médio, tá? Uma dica muito legal e anotem aí, se vocês têm caderno, se vocês têm alguma coisa, ou enfim, né? Se vocês querem, eu dou um tempinho para vocês, e vocês podem estar procurando uma caneta, alguma coisa, para anotar isso, tá? Que eu acho muito importante. O cabelo fino, tá? No cabelo fino, nós temos a densidade fina e a densidade grossa, que eu já vou mostrar para vocês os exemplos, tá? Um exemplo, mas não nesses tipos de cabelo. Vou começar a compartilhar com vocês nos grupos esses tipos de cabelo e como eu vou solucionando os problemas nesses cortes, tá? Mas hoje eu vou dar uma noção para vocês. O fio de cabelo, por natureza, ele nasce com uma quantidade de água em média de 15%. O cabelo que tem uma umidade, tá, perto dos 15%, que isso é muito raro, né, 15% de água no fio, ele é um fio de cabelo muito liso e muito brilhoso, tá? O cabelo com quantidade de água, ele sempre é liso e brilhoso, tá? O que é um fio liso
e brilhoso. Aqui eu tenho um cabelo mais, tá? Né? Mais brilhoso do que esse cabelo aqui, ó. Tá? Esse cabelo, ele é mais, então ele tem mais quantidade de água nesse fio, e esse cabelo tem menos quantidade de água no fio. Eu já vou falar mais sobre isso para vocês, tá? E esse cabelo aqui, ele é aquele cabelo, tá? Que ele tem muita quantidade de umidade no fio, ó. Olha o brilho desse cabelo. Então, por natureza, essa cliente, ela já tem essa quantidade. Então, a densidade desse fio, se vocês medirem, que é o que eu vou ensinar também vocês aqui hoje, se vocês avaliarem, tá? Ele normalmente é um cabelo muito liso, muito brilhoso, e ele é de uma densidade mais pesada, tá? Então, quando a gente fala de uma densidade mais pesada, ele é aquele cabelo que marca mais as camadas, tá? Por ele ter um alinhamento melhor do fio. Quando vocês cortam a ponta, fica bem certinho todas as pontinhas alinhadas. Então, nessa proporção, tá? Que eu falo para vocês, é um cabelo que vocês têm que ter o cuidado de não marcar muito, de não ficar aquelas marcas do corte, que é o que eu ensino lá nos desbastes embutidos, que é o que eu não vou entrar aqui hoje, mas é um cabelo que dá um resultado muito marcado, tá? Então, quando eu avalio isso, eu vou entender que eu preciso ter cuidado para não marcar demais essas camadas. Então, por exemplo, se eu for cortar um cabelo curto, né, com esse tipo de cabelo, ele fica toda aquela marca do corte recém-cortadinho. E pode ver, ó, aqui eu apliquei esse método nesse corte, né? Então, é um corte masculino que eu fiz aqui, né? Então, ele fica assim, com esse caimento, e não fica com aquele aspecto de recém-cortado, porque eu entendi que eu tenho que ter cuidado em não estar marcando demais essas camadas, né? Então, quando o cabelo ele é fino, ele é brilhoso e ele é liso, tá? Então, eu tenho uma densidade mais pesada, tá? Então, um tipo de cabelo fino, com uma densidade bem brilhoso, ele tem sempre uma densidade pesada. Porque, às vezes, o que vocês não percebem é que vocês entendem que o cabelo fino, ele tem uma densidade leve. E isso não está certo, tá? Como eu tenho esse cabelo aqui, que ele é mega grosso, tá? Que é um cabelo ruim pra caramba. Tanto é que, ó... Então, se eu fizer muita camada aqui, ele tem uma densidade leve. É um fio volumoso, ele tem frizz, né? Ele cria aquele frizz, porém, ele é um cabelo grosso, tá? Então, nesse cabelo que é que ele é um cabelo grosso, que a gente entenderia por uma densidade pesada, ele tem uma densidade leve, porque eu avalio que ele tem mais frizz, ele tem mais a irregularidade, a ondulação. Por quê? Porque aí ele começa a diminuir aqui a quantidade de água desse fio. Então, ele está entrando num tipo de cabelo grosso, tá? Porque ele tem uma estrutura maior, o canudo do fio, ele é grosso, porém, ele tem uma densidade leve, tá? Então, como que vocês avaliam, então, um teste bem legalzinho de vocês fazerem em casa, ou enfim, né, é pegar esses cabelos que vocês cortam e que vocês ficam na dúvida, e vocês colocam num copo de água. O cabelo que desceu um pouquinho mais, além da linha ali, que ele boia, né, o fio de cabelo boia, quando ele tem uma densidade leve. Quando ele tem uma densidade pesada, ele desce um pouquinho do copo de água, tá? Mas
Mas é muito nítido a diferença de um cabelo grosso, com uma densidade aqui normal, né? E aqui uma densidade mais leve, por ele ser, ó, todo frisado esse cabelo. Olha a densidade desse fio, né? E olha a densidade desse cabelo aqui, como ele tem um alinhamento. Ele é um cabelo normal aqui, eu considero um cabelo não que seja normal, cabelo médio, cabelo que está na linha, o nível de água ali no fio mediano, tá? Então, tipo de cabelo fino, é aquele cabelo fininho, que vocês olham, é quase transparente, porque o canudo, a cápsula do fio, né, de toda a estrutura dele, é bem fininha, tá? Um cabelo mediano, ele tem uma estrutura levemente mais grossa, a cápsula do fio mais grossa. E um cabelo grosso, ele tem a cápsula do fio mais grossa. Aqui dentro tem muitas coisas, né? A gente tem a cutícula, tem o córtex, tem a medula, que não é o que eu quero entrar, porque não é o estudo que a gente vai estar fazendo. Tá? Mas a cápsula de cada fio é diferente, então comecem a avaliar isso, tá? Porém, para cada um dos tipos, vocês podem estar aplicando uma densidade leve, uma densidade pesada ou neutra, que é os exemplos que eu mostrei para vocês. Aqui é uma densidade neutra, aqui é uma densidade... Aqui é uma densidade... Vamos na sequência. Aqui é uma densidade leve, que é aquele cabelo, normalmente a ruiva, gente, a ruiva tem uma densidade de fio muito leve, né? Que é aquele cabelo assim que vocês vê que ele é grosso e ele é volumoso. Existe o cabelo grosso, ai meu Deus, agora fugiu, o cabelo grosso, só que ele é pesado, ele é brilhoso, né? Cabelo de índio, que eu digo. E o cabelo grosso, que tem essa densidade leve, que vocês pegam, vocês veem que o fio é grosso, só que ele é volumoso, ele é frisado. Então, esse cabelo, que problemas que ele me gera, né? Se vocês fizerem muito desfiado, muito desbaixo embutido, deixar ele muito leve aqui, o que vai acontecer? Vai fazer um boom. Eu vou estar diminuindo o peso do fio, né? E esse cabelo, ele vai dar esse volume a mais que acaba prejudicando. Então, sempre pensar num corte para um cabelo leve, que torne ele mais pesado. Um cabelo leve que torne ele mais pesado. E para um cabelo pesado, que torne ele mais leve. E aí, o neutro, a gente pode estar aplicando e avaliando, e sempre entendendo aí do tipo, né, do fio fino, grosso, estar aplicando, ok? Gente, já é muito bem. Mais 10 minutos eu vou ter que mandar o link para vocês de novo, tá? Mas eu vou tentar fazer rapidinho, para também não estender muito a nossa reunião, para não ficar muito cansativo, e a gente vai dando sequência cada vez mais nisso. E outra questão, a quantidade, que aí entra muito no corte, a proporção das linhas, da quantidade, do projeto que eu estarei proporcionando para esse cabelo. Por que eu divido o meu cabelo? Por que eu divido o meu cabelo? Os cortes de cabelo, porque cada parte que eu escolher desse cabelo, eu vou estar separando e cortando sempre a mesma parte, porque cada parte eu considero muito importante, eu já vou falar para vocês o porquê que eu acho isso importante. Então, para cada seção de corte, separar a proporção igual. Então, sempre, tá? Eu tenho uma quantidade muito pouca de cabelo, essa cliente tem uma quantidade pouca de cabelo, eu vou dividir menos. Essa cliente tem muita quantidade de cabelo, eu vou dividir
mais, tá? Para mim, estar separando cada parte e avaliando cada parte com muito carinho, tá? O que normalmente eu acho errado, por isso que eu divido. Deixa eu pegar meu pente. Eu já vi muita gente, tá, cortando os cabelos, dividem, né, sim, esse cabelo. Porém, na hora de estar cortando esse cabelo, tá, a pessoa simplesmente vai separando e cortando. Ah, eu separo aqui, eu corto. Ah, eu separo aqui, eu corto. Ah, eu separo aqui, eu corto. Tá? Sem separar cada parte. Um dia, vocês vão conseguir sim, tá? Conseguir automaticamente cada parte que vocês separarem, tá? Porque eu faço isso, não vou dizer para vocês que eu não faço. Eu faço isso, mas eu tenho a noção no meu dedo da quantidade que eu estou colocando aqui. Então, a próxima mesh, eu sei a quantidade no dedo que eu vou precisar colocar ali e então eu vou cortar. Mas para que vocês entendam, né, e consigam lá na hora de vocês interpretar esse corte, vocês precisam separar cada parte e cortar cada parte, escolher o ângulo, escolher a linha de corte. Então, por isso que eu avalio muito e cada parte que eu for dividir esse cabelo, eu vou dividir com muito carinho, eu vou cortar cada parte para vocês entregarem o diferencial. Porque eu sempre digo assim, ó, que o tempo, tá? O tempo, que hoje as clientes valorizam muito como vocês se doam para elas, a forma como vocês se doam para elas, a experiência que vocês geram para elas. Então, conversar lá na proporção. E aí, qual é a proposta, né? O teu tipo de cabelo é esse? Você tem pouca umidade no fio, você tem muita umidade no fio, você tem pouco cabelo, você tem muito cabelo. Contar para ela o que você sabe. Isso valoriza demais, elas se sentem valorizadas, vocês entregam um diferencial nesse corte. Então, quando ela chega, essa conversa e essa avaliação que vocês fazem, vocês podem ir passando para elas toda a avaliação de vocês. Aí vocês lavam esse cabelo, aí vocês dividem esse cabelo, e elas olham vocês dividindo mecha, cortando mecha por mecha, né, criando o projeto do corte. Não tem, gente, não tem, sabe? Não tem, elas adoram isso, porque normalmente o corte, ele passa muito despercebido. A cliente vai fazer mecha, vai fazer coloração, ela vai fazer qualquer coisa, e quando ela vê, puf, você cortou, e na hora de cobrar vocês não conseguem valorizar isso. Então, sempre passar para elas, olha, eu estou fazendo isso, essa é uma nova técnica, eu estou dividindo por isso, por aquilo, por aquele. Valoriza demais esse corte, tá? Então, quando vocês fazem, né, o corte e dividindo e cortando de uma forma que vocês não estão entregando, né, a cada parte desse cabelo de uma forma que vocês estão criando e conectando cada projeto, se torna muito mais valioso na hora que vocês forem cobrar. Certo? Então, vamos lá. Linhas de divisão. Agora, já está falando sobre as linhas, tá? Como eu disse para vocês, eu vou dividindo esse cabelo, né? Então, nas condições desse cabelo, do corte, eu sempre vou dividindo esse cabelo. Então, nas linhas, tá? Nas linhas, eu tenho as linhas de divisão e as linhas de corte, tá? Então, linhas de divisão. Eu acredito que a gente vai depois terminar a nossa reunião nas linhas de divisão, vou explicar para vocês, e aí a gente dá continuidade na próxima quinta-feira, tá? Porque eu também não quero que seja chato para vocês, por mais que vá mais que 6 encontros, gurias, eu vou estar aqui, eu vou explicar passo por passo para que vocês cheguem lá no final e entendam. Então, não vamos ter pressa. Eu só não quero desgastar muito vocês em cada reunião dessas, tá? Então, linhas de divisão, tá? Por que eu divido em linhas inclinadas, né? Eu falo para vocês
que as minhas divisões, elas sempre respeitam o redemoinho, né? Então, eu tenho aqui o redemoinho da minha cliente, tá? Por que esse redemoinho é tão importante para mim? Porque quando, tá, eu entendo, eu divido de uma forma quadrada esse cabelo, eu estou entendendo que o formato dele é quadrado. E não, eu tenho um formato de uma cabeça, de uma superfície redonda, tá? E todo o caimento, se vocês avaliarem, tá? O caimento, se vocês dividirem o cabelo dessa cliente, o cabelo de vocês, o redemoinho sempre dá o direcionamento e o caimento desse fio. Então, se vocês dividirem esse cabelo, tá? Na linha reta, que normalmente é o que vocês aprendem, vocês vão ver que esse cabelo ele está todo direcionado para um lado. Ele nunca está direcionado para a linha reta. Raramente ele tem um caimento reto. Ele sempre tem um caimento mais inclinado. Aí, para as mais experientes, tá? Que estão aqui comigo. Às vezes a cliente chega e diz assim, ai, mas esse lado aqui, ele fica virado para fora, mas esse lado, ele fica virado para dentro. Certo? Por quê? Porque esse direcionamento do fio é o que vai dar esse formato. Então, de cara, vocês não podem sempre dizer, isso é o caimento do cabelo. É a forma como o redemoinho dá esse direcionamento, e sim, para esse lado, às vezes, ele está mais inclinado e para o outro está mais reto. Então, certo que esse lado vai virar para fora e esse lado vai ficar mais ajeitado. Da mesma forma, a quantidade de cabelo, por isso que lá na proporção, vai cortar o cabelo de um lado, né? Principalmente chega aqui na orelha, às vezes, vocês veem que um lado tem muito menos cabelo e o outro tem muito mais cabelo. Então, avaliar isso e separar vai fazer toda a diferença para entregar, né, um corte certinho. Então, quando o caimento desse cabelo ele é mais inclinado, sem dúvida, para esse lado vai virar mais e para o outro lado vai virar para dentro. Por isso que eu corto todo esse meu cabelo com essas linhas inclinadas. Por quê? Porque o redemoinho está aqui, ó, tá? O redemoinho está aqui. E nós temos a divisão básica, né? Aquela divisão básica que a gente aprende para mecha, para corte, que é do meio da